Vivian, olha, primeiro a gente vai falar do Julian Assange, que tem um perfil, eu não diria parecido, porque obviamente é outro tipo de jornalismo, mas que é o que o ICL também é. O que é? É aquele jornalismo que não vai perguntar para a autoridade, eu posso falar desse escândalo? Eu posso ter acesso àquele documento secreto que mostra violações de direitos humanos? Não. O que ele fez foi justamente expor a superpotência, no caso dos Estados Unidos, de uma forma avassaladora, com documentos reais, com documentos que foram absolutamente comprovados, destruindo, basicamente, aquele mito da democracia, daquele país que... Né, zela pela liberdade no mundo. No mundo. The free world. No mundo, não só entre eles, no mundo. Então, esse é Julian Assange. E desde 2010, no fundo, ele é um homem que não está em liberdade. Seja na Embaixada do Equador, seja agora numa prisão de alta segurança no Reino Unido. Ontem houve um evento em Genebra, eu participei por Zoom, com um grupo pequeno de jornalistas, com Stella Assange, que é a esposa do Julian Assange. E ela, claro, estava fazendo o alerta sobre a possibilidade muito real de que daqui a pouco, essas são as imagens, inclusive de ontem, que daqui a pouco, provavelmente daqui a poucas semanas ou meses, ele seja extraditado aos Estados Unidos. E, ao ser extraditado aos Estados Unidos, ele corre o risco de pegar uma pena de prisão basicamente perpétua. Por quê? Porque fez jornalismo. Porque publicou documentos que não foi ele, deram esses documentos para ele, documentos absolutamente fundamentais que mostraram tortura nas prisões, enfim, todo um arcabouço. O que diz ela? O mundo hoje vive uma situação na qual o jornalismo profissional corre um sério risco. Isso tanto por parte dos russos, que denunciam um jornalista que estiver fazendo apuração como espião, tanto pelos russos como pelos americanos, que colocam Assange nessa posição. Agora, o que ela diz é o seguinte: se Assange perder esse caso, que jornalista vai se levantar e dizer, tá, eu vou seguir o mesmo caminho? Então, o impacto, ela até tinha uma frase bastante curiosa, que é Julia Assanjar, a profissão. Gente que dizia, olha, eu não falo mais com jornalista. Fontes que diziam, eu não passo mais documento para jornalista, porque olha o que está acontecendo com a pessoa que revelou um escândalo mundial. Não é que ele revelou algo que depois foi provado que era mentira, era verdade. E mesmo assim, esse está sendo o destino dessas pessoas. Então, é um impacto gigantesco no que se refere à imprensa, é um impacto, ela contava uma história também de uma conversa que houve dentro do New York Times, que o New York Times parou de fazer investigação. Ela contando isso ontem, porque, claro, quem é que vai colocar sua vida em risco para garantir algum tipo de resposta dos estados, etc. Então, isso é muito grave. Segunda questão, com relação ao presidente Lula, o presidente Lula teve um comportamento bastante audacioso, usando uma conferência de imprensa em Londres para falar para os ingleses, isso é um absurdo que vocês estão fazendo. E ela disse algo muito forte, dizendo que quando o presidente Lula fala, o mundo escuta. Não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi a Stella Assange ontem. E dizendo o seguinte, um outro aspecto fundamental, que olha, o que nós estamos pedindo, ela, os ativistas, ela é uma advogada, o que nós estamos pedindo não é para vocês inventarem uma nova lei para os jornalistas. Não, essa situação para os jornalistas já existe. O que a gente não pode deixar é que o jornalismo seja criminalizado. E esse é o grande perigo. Quando a justiça é utilizada para silenciar, para intimidar, para constranger jornalistas. E aí, claro, nós estamos falando de grupos diferentes. Agora, você imagina um caso na justiça que obrigue aquele jornalista a pagar alguns milhares de dólares por um advogado, que ele não tem. Ou seja, é uma disputa absolutamente desleal. A transformação do jornalismo em crime é um dos caminhos mais eficientes para silenciar
a imprensa independente. Então, o caso de Assange não é o caso de Assange, é o caso de todos nós.